A história de Mosquil Buchá. Era uma vez um pobre lenhador que era viúvo e vivia com sua filhinha a menos de 1000 milhas daqui. Todos os dias costumava ir para as montanhas cortar lenha que levava para casa e atava em feixes. Então, depois de se alimentar, ia à cidade mais próxima, onde vendia madeira, descansava algum tempo e voltava para casa. Um dia, ao chegar em casa, a filha lhe disse: Pai, às vezes sinto vontade de comer coisas mais gostosas, uma comida mais farta e variada. Está bem, minha menina, disse o velho. Amanhã vou levantar-me mais cedo que eu costumo, vou caminhar mais longe pelas montanhas até onde houver mais madeira e assim conseguirei mais dinheiro e vou trazer uma porção de coisas gostosas para você comer. Na manhã seguinte, o lenhador levantou-se antes da aurora e foi para as montanhas. Foi um trabalho duro derrubar as árvores, cortá-las em pedaços pequenos e carregar às costas até em casa uma enorme carga de lenha. Ao chegar em casa, ainda muito cedo, bateu à porta dizendo: Filha, abra a porta, pois estou cansado, faminto e preciso comer antes de ir ao mercado. Mas a porta estava trancada. O lenhador estava tão cansado que se deitou no chão e logo adormeceu profundamente ao lado do monte de lenha. A menina, tendo esquecido completamente a conversa da véspera, ainda dormia. Horas depois, quando o pai acordou, o sol já estava alto. Bateu à porta outra vez e disse: Filha, filha, anda logo. Preciso comer alguma coisa e ir ao mercado e vender a lenha, pois já é muito mais tarde que eu costumo sair. Mas, havendo esquecido completamente a conversa da véspera, a jovem já se havia levantado, arrumara a casa e saíra a passeio, presumindo que o pai ainda estivesse na cidade. Pensou então o lenhador consigo mesmo: Agora já é muito tarde para ir à cidade. Portanto, vou voltar às montanhas e cortar outro monte de lenha que vou trazer para casa e amanhã levarei ao mercado uma carga dobrada. Durante todo o dia, o velho trabalhou nas montanhas, cortando árvores e rachando a lenha. Ao voltar para casa, com madeira sobre os ombros, já era noite. Colocou a lenha atrás da casa, bateu a porta e disse: Filha, filha, abra a porta, pois estou cansado e nada comi o dia todo. Tenho uma carga dupla de lenha e pretendo levá-la amanhã ao mercado. Esta noite preciso dormir bem para recuperar as forças. Mas não houve resposta. A mocinha, ao chegar em casa, estava com muito sono. Preparou sua comida e foi para a cama. A princípio, ficou preocupada porque o pai ainda não havia chegado, mas concluiu que ele resolvera passar a noite na cidade. Mais uma vez, o lenhador, convencendo-se de que não podia entrar em casa, cansado, faminto e com sede, deitou-se ao lado dos feixes de lenha e adormeceu profundamente. Embora temeroso do que poderia ter acontecido à filha, não conseguiu manter-se acordado. Devido à fome, ao frio e ao cansaço, o lenhador acordou muito cedo na manhã seguinte, antes mesmo do dia clarear. Sentou-se e olhou em volta, mas não podia ver nada. Aconteceu então uma coisa estranha. O lenhador pensou ouvir uma voz que lhe dizia: Depressa, depressa, deixe a lenha e venha por aqui. Se sua necessidade for grande e seu desejo pequeno, você obterá delicioso alimento. O lenhador levantou-se e caminhou em direção à voz. Andou e andou, mas nada encontrou. Já então sentia mais fome, mais frio e mais cansaço do que nunca e estava perdido. Saíra cheio de esperança, mas isso não parecia tê-lo ajudado. Ficou triste e teve vontade de chorar, mas pensou que chorar também não adiantaria. Então deitou-se e adormeceu. Logo acordou de novo. Fazia muito frio e sentia muita fome para poder dormir. Então, o lenhador decidiu contar para si mesmo como se fosse uma história tudo o que lhe acontecera desde que sua filhinha lhe havia dito que desejava alimentos diferentes. Assim que terminou a história, pensou ver outra voz, vinda de cima, saindo da madrugada, que lhe dizia: Meu velho, o que está fazendo aí sentado? Estou me contando a minha própria história, disse o lenhador. E como é essa história? Perguntou-lhe a voz. O velho repetiu a história. Muito bem, disse a voz. Então a voz recomendou ao velho, lenhador, que fechasse os olhos e subisse como se houvesse um degrau. Mas não vejo degrau algum, replicou o velho. Não importa, faz o que ele disse, insistiu a voz. O velho obedeceu. Assim que fechou os olhos, encontrou-se de pé, e ao levantar o pé direito, sentiu que havia alguma coisa como um degrau debaixo dele. Começou a subir o que lhe pareceu ser uma escada. De repente a escada começou a mover-se muito depressa, e a voz disse: Não abra os olhos até que eu lhe avise. Após curto instante, a voz disse ao velho que abrisse os olhos. Obedecendo, viu que se encontrava num lugar que mais parecia um deserto, onde o sol era muito quente.
estava rodeado por montes e montes de pedregulhos. Eram pedras de todas as cores, vermelhas, verdes, azuis e brancas. Parecia estar só, olhou em volta e não viu ninguém. A voz já começou a falar. Apanhe quantas pedras você puder, depois feche os olhos e desça os degraus mais uma vez. O lenhador assim fez. Quando a voz mandou que abrisse os olhos, o lenhador viu que se encontrava em frente à porta de sua casa. Bateu, sua filha veio atender. Perguntou-lhe onde havia estado e ele contou tudo o que lhe acontecera. Ela mal podia entender o que ele dizia, pois tudo parecia muito confuso. Entraram em casa e a moça e seu pai dividiram o resto de alimento que tinham, em que eram punhados de tamaras secas. Quando terminaram, o velho pensou ouvir uma voz que lhe falava novamente, uma voz exatamente igual ao que mandara subir a escada. A voz disse: Embora ainda não saiba, você foi salvo por Mosquil-Guxá. Lembre-se que Mosquil-Guxá está sempre aqui. Todas as noites de quinta-feira você deve comer algumas tâmaras, dar outras a uma pessoa necessitada e contar a história de Mosquil-Guxá. Ou então dê um presente em nome de Mosquil-Guxá a alguém que ajude os pobres. Se assim fizer, e se o mesmo for feito pelas pessoas a quem você contar a história, aquelas que encontrarem real necessidade acharão seus caminhos. O lenhador recolocou as pedras que trouxeram do deserto a um canto do casebre. Pareciam pedras comuns, ele não sabia o que fazer com elas. No dia seguinte, levou os enormes feixes de lenha ao mercado e os vendeu facilmente por preço muito alto. Ao voltar para casa, trouxe para a filha toda sorte de alimentos deliciosos como nunca haviam tido antes. Quando acabaram de comer, o lenhador disse: Agora vou contar-lhe toda a história de Mosquil-Guxá. Mosquil-Guxá é o removedor das dificuldades. Nossas dificuldades foram removidas por Mosquil-Guxá e devemos sempre lembrar-nos disso. Durante quase uma semana, continuou a levar a vida de sempre. Ia às montanhas, trazia lenha, fazia uma refeição, levava a lenha ao mercado e a vendia. Encontrava sempre comprador sem dificuldade. Então chegou quinta-feira, e como em geral acontece aos homens, o velho lenhador esqueceu de repetir o conto de Mosquil-Guxá. Mais tarde, nessa mesma noite, na casa do vizinho do lenhador, o fogo se apagou. Os vizinhos não tinham com que reacender o fogo e foram à casa do lenhador. Disseram: Vizinho, ó vizinho, por favor, dê-nos fogo das suas lâmpadas que viemos brilhar através da janela. Que lâmpadas? Perguntou o lenhador. Vem aqui fora, disseram os vizinhos, nós lhe mostraremos. O lenhador foi lá fora e viu, realmente, muitas luzes faiscantes que brilhavam através da janela, vindas do interior. O lenhador entrou em casa e viu que as luzes irradiavam do monte de pedras que ele deixara no canto da sala. Mas os raios eram frios, não era possível usá-los para acender o fogo. Tornou a assar e disse: Sinto muito, vizinhos, mas não tenho fogo. E bateu-lhes a porta na cara. Aborrecidos e confusos, os vizinhos voltaram para casa resmungando, mas aqui está a nossa história. O lenhador e sua filha cobriram rapidamente as luzes brilhantes com todas as peças de roupa que encontraram, com medo que alguém visse o tesouro que tinham. Na manhã seguinte, quando foram ver as pedras, verificaram com as gemas preciosas e brilhantes. Levaram-nas uma por uma às cidades vizinhas, onde foram vendidas por alto preço. Então, o lenhador decidiu construir para si e sua filha um palácio maravilhoso. Escolheram um lugar bem em frente ao castelo do rei de seu país. Dentro de pouco, surgiu ali um magnífico edifício. O rei tinha uma linda filha. Esta, um dia ao levantar-se de manhã, viu uma espécie de castelo de conto de fadas bem em frente ao palácio de seu pai, e foi tomada de espanto. Perguntou aos servos: Quem construiu esse castelo? Que direito tinha essa gente de fazer isso tão perto do nosso palácio? Os servos saíram para investigar. Ao voltar, contaram à princesa tudo o que puderam descobrir. A princesa mandou chamar a filha do lenhador, pois estava muito irritada. Mas quando as moças se encontraram, logo se fizeram amigas. Começaram a encontrar-se todos os dias, iam nadar e brincar no regato que havia sido feito para a princesa por ordem do rei. Alguns dias depois do primeiro encontro, a princesa tirou do pescoço um lindo e valioso colar e o pendurou de um galho de árvore à margem do regato. Esqueceu de apanhá-lo quando saiu da água, supôs que tivesse perdido. Repensando um pouco, a princesa se convenceu de que a filha do lenhador tinha roubado o colar. Contou a seu pai e este mandou prender o lenhador, confiscou-lhe o castelo e todos os seus bens. O ancião foi atirado numa prisão, sua filha mandada para um orfanato. Como era de costume no país, depois de certo tempo, o lenhador foi retirado da masmorra, levado para uma praça pública, acorrentado a um poste com um cartaz pendurado ao pescoço. No cartaz estava escrito: Isto que acontece aos que furtam dos reis. A princípio, o povo juntava-se em volta dele, escarnecendo e atirando-lhe coisas. O lenhador sentia-se muito infeliz. Passado, porém, algum tempo, pois assim são os homens,
Todos se foram acostumando à presença do velho sentado ali junto ao poste e quase não lhe davam atenção. Às vezes alguém lhe atirava sobra de comida, outras vezes nem mesmo isso. Um dia, o velho homem ouviu dizer que era tarde de quinta-feira. De repente lembrou-se logo seria noite, noite Mosquil-Chá, o removedor das dificuldades a quem já há tanto tempo ele se esqueceu de comemorar. Assim que essa lembrança surgiu na sua mente, um homem caridoso que por ali passava atirou-lhe uma pequena moeda. O lenhador chamou-lhe e disse: Generoso amigo, você me deu dinheiro, que de nada me serve. Se entretanto quiser ter a bondade ainda maior de comprar uma ou duas tâmaras e vir sentar-se aqui e comê-las comigo, eu lhe ficarei eternamente agradecido. O homem foi e comprou algumas tâmaras. Sentaram-se e comeram-nos juntos. Quando terminaram, o lenhador disse: Agora vou contar-lhe a história de Mosquil-Chá. Acho que você está louco, disse o homem generoso, que era pessoa bondosa, mas que também enfrentava muitas dificuldades. Ao chegar, porém, em casa, depois desse incidente, verificou que todos os seus problemas haviam desaparecido. Isso fez com que começasse a pensar muito em Mosquil-Chá, mas aquele sabe da nossa história. Na manhã seguinte, a princesa voltou ao lugar dos banhos. Quando ia entrar na água, viu alguma coisa que parecia ser o seu colar lá no fundo do regato. No momento em que ia mergulhar, deu um espirro, levantou a cabeça e viu que aquilo que pensara ser o seu colar era apenas um reflexo na água. Ele estava dependurado num galho de árvore, onde deixara um dia viajar tanto tempo. Apanhando o colar, a princesa correu, alvoroçada à presença do pai, e contou-lhe o que acontecera. O rei ordenou que o lenhador fosse libertado e retratou-se publicamente pela injustiça. A moça foi trazida do orfanato e todos viveram felizes para sempre. Esses são alguns episódios da história de Mosquil-Chá. É um conto muito comprido que nunca acaba. Tem muitas formas. Algumas nem mesmo são chamadas de história de Mosquil-Chá, por isso as pessoas não a reconhecem. Mas é por causa de Mosquil-Chá que essa história, sob qualquer forma, é lembrada por alguém em algum lugar do mundo, noite e dia, onde quer que haja gente. Assim como sua história sempre tem sido contada, assim continuará a ser contada para sempre.